Olá, meus amores e amoras, estamos aqui para falarmos de histologia vegetal. Eu espero que todos já dominem essa palavra, mas eu vou repetir. Histologia é o estudo dos tecidos, no nosso caso que estamos estudando os vegetais, os tecidos vegetais. Então, hoje nós vamos conhecer e aprofundar um pouco mais, revisar aulas que nós já vimos e aprofundar um pouco mais sobre os tecidos vegetais. Então, nós vamos falar de histologia, e a pergunta inicial é: quais são os principais tecidos encontrados no corpo de uma planta? Então, eu tenho dois tipos de tecido. Eu quero que você, nessa aula, entenda os esquemas que nós vamos fazer. Tem aqui uns esquemas, tipo uns mapinhas, para você organizar este conhecimento na sua cabeça. Não é difícil esse conteúdo, mas você precisa organizar esse conteúdo para você poder estar sempre lembrando dele. Então, quando falar de histologia vegetal, você já vai lembrar que existem dois tipos de tecido. Os tecidos meristemáticos, que nós vimos aquele dia, estão aqui, tem os tecidos meristemáticos, que são tecidos também chamados de tecidos embrionários, e eles têm uma função específica, que é a função de crescimento na planta. E tecidos, eu tenho aqui, os tecidos adultos ou permanente. Organizei na sua cabeça a histologia, estudo os tecidos, eu tenho dois tipos de tecidos, eu separo em dois grupos. No grupo dos tecidos meristemáticos, eu tenho tecidos meristemáticos primários e tecidos meristemáticos secundários. Nos tecidos permanentes, eu tenho aqui as funções desses tecidos. Eu tenho o tecido de revestimento ou proteção, eu tenho o tecido de sustentação, eu tenho os tecidos de condução de seiva, e eu tenho o tecido de preenchimento, que também é conhecido como parênquima. Depois a gente vai dar exemplo, mostrar imagem de cada um desses tipos de tecido, a gente vai aprofundando. Essa primeira tela aqui é para você organizar as suas ideias. Então, eu tenho esses tipos de tecidos. Nos tecidos meristemáticos, eu tenho o dermatogênio ou protoderme. Eu tenho o meristema fundamental, eu tenho o procâmbio e o caliptogênio. Os tecidos meristemáticos secundários, eu tenho o câmbio e o felogênio. Nós vamos falar de cada um desses, demonstrar onde é que está localizado na planta de cada um desses. E dos tecidos permanentes, os de revestimentos, eu tenho a epiderme, que é um tecido vivo, e eu tenho o suber, que é um tecido morto. Tecido de sustentação, eu tenho o colênquima, que é vivo, e o esclerênquima, que é um tecido morto. Nos tecidos de condução, eu tenho o xilema é morto, e o floema é vivo. Você deve estar perguntando, mas por que esse tecido é morto, e por que ele está fazendo aí na planta? E mesmo depois de morto, ele desempenha uma função importante na planta, certo? Aí eu tenho os tecidos de preenchimento, que eu chamo de parênquima, e os parênquimas, eu tenho o parênquima clorofiliano, que é o parênquima rico em clorofila, o parênquima amilífero, rico em amido, que é de reserva energética da planta, parênquima aerífero e parênquima aquífero. Nós vamos ver cada um desses parênquimas. Então, vamos falar um pouco mais de tecidos meristemáticos, que nós havíamos começado a falar na aula passada. Sempre estimula o crescimento. Essa é a principal função, né? O que ele desempenha na planta é a função de crescimento. Suas células são indiferenciadas ao totipotente. O que significa isso? Elas são células indiferenciadas, elas não sofreram diferenciação, ela é célula do jeito que ela saiu do embrião,
ela está ali, elas são indiferenciadas, não diferenciou em nenhum tipo de tecido, mas elas são totipotentes, isso significa que elas podem se transformar em qualquer outro tipo de célula. Suas células sempre estão sofrendo mitose. Mitose é aquele processo onde a célula duplica seu material genético e faz uma cópia dela mesma. Então, uma célula vira duas células iguais. E é dessa forma que ele promove o crescimento da planta. Então, veja aí, ó. Eu tenho um meristema primário que provoca o crescimento em altura da planta. A gente não fala aquele brotinho lá da ponta, umas pessoas falam de guia, outras pessoas falam de broto, né, da ponta. Cada lugar tem um nome, mas a gente tem um nome técnico, a biologia tem um nome técnico para essa estrutura lá em cima, aquele broto pivotante lá da ponta da planta, né, que a gente tem um nome para ele. Ele chama gema apical. Os brotos que crescem em direção acima chama gema apical. Do lateral, a gente tem as gemas laterais, né, que saem no galho. Então, a gema apical promove os crescimentos longitudinal, em altura da planta. E o tecido secundário, os meristema secundário, ele vai permitir que a planta cresça em espessura, o que faz a planta engrossar. Né, uma árvore, por exemplo, ela vai engrossando a cada ano, ela vai criando aqueles anéis, né, e graças ao tecido meristemático secundário, a gente vai ver um pouco mais sobre ele. Eu já tinha falado o que significa a célula ser, né, indiferenciada ou pluripotente. E aqui, os tecidos, né, eles podem formar outros tecidos, principalmente os adultos ou permanentes. Então, esses tecidos meristemáticos, ele pode formar o câmbio, o felogênio, meristema fundamental, o procâmbio, o dematorgênio, o protoderme, que vai diferenciar no xilema, floema, no suber, na feloderme, nos tecidos de sustentação e de preenchimento, no câmbio e na epiderme. Nós vamos ver cada um desses tecidos em slide para frente. O que nós estamos vendo nessa tela? Estamos vendo um esquema, né, um desenho representando uma raiz, isso aqui os pelos absorventes da raiz, aqui está a coifa, e dentro aqui dessa coifa tem um tecido especial, essa coifa está aqui para proteger, é chamado de calíptera. Lembra que nós tínhamos um tecido chamado caliptrogênio, que dá origem a calíptera? Aqui dentro que está o tecido meristemático. As células são de parede celular bem fina, o núcleo bem grande, né? E aqui está mostrando que esse tecido ele pode sofrer diferenciação, transformar em outro tipo de tecido. Mas alguns tecidos também podem sofrer desdiferenciação, ou seja, ele pode sair de um meristema adulto e voltar novamente a ser um meristema primário. Aqui nós temos um corte em um tronco, demos um zoom para a gente ver, né? Isso aqui é a parte mais interna, o xilema. A gente tem aqui o câmbio, tem o floema, tem o felogênio, feloderma e suber. Então veja aqui, o câmbio é um tecido meristemático secundário e ele se desenvolve, as células que desenvolvem e caminha para dentro, vai formar o xilema. As que são direcionadas para fora, vai formar o floema. E o felogênio, ele vai multiplicando as suas células e as células que migram para dentro formam o feloderma e as que migram para fora formam o suber. O suber é a casca da planta, aquela que se seca, que solta, ela tem uma função de proteção, é um tecido morto que está ali servindo de proteção para as plantas. Aqui são imagens mostrando os tipos de corte, né? No caso aqui é de uma raiz, tá? Mostrando a coifa com mais detalhe aqui, ó,
coifa ou calíptera, tanto faz eu falar coifa ou calíptera, o nome coifa é mais usado do que calíptera. É um outro corte, isso aqui é feito no microscópio óptico, dá para a gente ver aí no microscópio da escola, quando voltarmos dá para a gente preparar uma lâmina assim. Para preparar ela bem organizada assim, a gente precisa de um micrótomo, cortado à mão, com lâmina e à mão, não vai ficar tão bem organizadinho assim, mas dá para a gente visualizar os diversos tipos de tecido, principalmente a epiderme e o tecido meristemático de raiz, é bem fácil de visualizar. O que eu tenho aqui, imagina isso aqui é um desenho, um corte. Eu cortei, né? Isso aqui é a parte central do tronco da árvore, e cada vez que eu vou caminhando aqui, eu tenho a parte mais externa. Então, lá bem no centro, eu tenho o xilema, depois eu tenho o câmbio e eu tenho o floema. Eu tenho a feloderma, felogênio e mais superficial, na superfície eu tenho o súber. Vamos então falar um pouco dos tecidos adultos. Os tecidos adultos são permanentes, eles são tecidos que vão permanecer para sempre na planta. Eles são tecidos de revestimento, eles podem ter a função de revestimento, de sustentação, de condução, de preenchimento. Epiderme, ela é viva, ela fica abaixo do súber. O súber é morto, é aquela casca que a gente vê por fora, né, que ela muitas vai se soltando, né, da planta. Então, aquele é chamado de súber, é um tecido rico em suberina, por isso tem esse nome. Mais para frente nós vamos falar, por exemplo, a cortiça, aquelas rolhas de cortiça que a gente vê tampando garrafas de bebidas, que a gente ou compra, né, no mercado aí, aquele material é feito do súber, de uma árvore que tem um súber bem desenvolvido e a indústria aproveita para fazer as rolhas. Tecido de sustentação, eu tenho o colênquima, que é um tecido vivo, e o esclerênquima, que é um tecido morto. De condução, você já conhece, que nós já falamos dele, do xilema e do floema. E os de preenchimento, eu tenho o clorofiliano, o parênquima melífero, que é uma reserva energética, parênquima aerífero e aquífero. A epiderme é um tecido de proteção, é formada por apenas uma camada de célula. Suas células são aclorofiladas. O que significa dizer isto? Significa que elas não têm clorofilas. Apesar que ela está bem ali, né, no caule, ela, né, nessa região, mesmo que o caule seja um caule que faça fotossíntese, nessa região você não vai encontrar, elas são aclorofiladas. Reveste as folhas e as partes mais jovens da planta, aparecendo também na zona pelífera da raiz. Possui alguns anexos importantes, nós vamos mostrar e falar de cada um desses anexos, que é o estômato, os hidratoide, a cutícula, os acúlios e os pelos absorventes, né, os pelos absorventes ou urticantes que a gente encontra na folha, na raiz a gente encontra os pelos absorventes. O súber é formado por várias camadas de células mortas, devido à impregnação da suberina, que eu havia mencionado, né? Ele reveste principalmente as partes mais velhas do caule e da raiz, mas nunca nas folhas, você não vai encontrar súber nas folhas. Protege a planta contra predadores, excesso de calor e até mesmo contra o fogo. É interessante você observar, por exemplo, as plantas do cerrado, elas têm essa adaptação. As plantas têm a casca, né, o súber bem grosso, para o fogo passa e não mata mais a árvore, porque aquele súber grosso protege do calor e a planta consegue rebrotar quando vem o período chuvoso novamente. Protege as plantas contra, eu já falei, seu principal anexo é a lenticela. Nós vamos falar da lenticela também, ela é importante porque o súber é bem grosso, então ele tem a abertura, essas aberturas no súber a gente chama de lenticela, que permite, né, a troca gasosa, né, desses caules.
Aí está, eu já comentei. Aqui, ó, que estão algumas, uns anexos que nós havíamos falado, né? Aqui a gente está vendo, isso não é uma fotografia, é uma imagem, né? Um desenho feito para a gente entender, mas a epiderme superior é uma camada única de célula bem na superfície, está vendo onde foi cortado aqui a folha, deu um zoom para a gente ver dentro. Parênquima palisadício e parênquima lacunoso é o mesmo tecido aqui, só muda a disposição da célula. Aqui, logo abaixo da epiderme, a gente tem o parênquima palisadício que vai formando essa estrutura bem organizadinha. E aqui é lacunoso, tem lacuna entre as células, por isso chama parênquima lacunoso. Um outro anexo que a gente encontra na epiderme é o estômago, é uma estrutura muito importante, sempre cai isso em questões de vestibular, essa estrutura, ela que regula, né, a entrada e saída de água na planta, ela tem essa função de regulação, depois a gente vai falar mais, né, o hidratódio, que é um estômago adaptado para liberar água de forma líquida. Aqui só está explicando como que funciona, né? Ele tem as células guarda, uma parede de reforço aqui, o ostíolo, que é o espaço onde vai liberar a respiração da planta, os gases da respiração e vapores de água. A lenticela, que nós havíamos comentado, é um espaço onde permite a planta ela liberar gases, né, e ela ter o contato com o ambiente. Aqui está mostrando, né, o hidratóide, que é um orifício, né, são estômagos modificados, o estômago sofre uma modificação e ele vai perder o excesso da água. Quando a planta tem água em excesso, o solo está muito úmido, ela precisa perder água, ela perde água na forma líquida, né, por essas estruturas chamadas hidratóide. Um outro anexo, uma outra adaptação da epiderme é o que nós chamamos tecnicamente de acúlios. Tá? Mas então acúlio é mesmo que espinho? Espinho? Não são espinhos. O acúlio é um prolongamento da epiderme. E qual a diferença que ele tem de um espinho? Quando eu pego um acúlio e puxo, ele solta, ele está ali só na casca da planta. Isso é um acúlio. Tecnicamente, biologicamente, a gente fala, né, comumente as pessoas chamam de espinho, tudo é espinho, mas para a biologia tem uma diferença. O acúlio é só na superfície, só na casca da planta. O espinho, eles vêm desde o caule, né, é diferente. É fácil de você identificar. Não sei se você conhece uma planta chamada jurubeba. Você pega na jurubeba, puxa o espinho dela enorme, ele solta, está só no caule. O espinho da laranjeira, o espinho do limoeiro, ele é realmente um espinho, ele vem a projeção do caule. Você não consegue arrancar um espinho de laranjeira, um espinho de limoeiro facilmente, porque ele é projetado desde o caule. Então, ele é espinho verdadeiro, e não apenas um acúlio. Tecido de sustentação. Eu tenho o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é formado de células vivas que apresentam reforço de celulose nos cantos das células. São mais frequentes nas partes jovens da planta, oferecendo a ela uma sustentação com flexibilidade. Pode ser comparado ao tecido cartilaginoso dos animais. Então, as nossas cartilagens ela tem mais flexibilidade do que os ossos. Já o esclerênquima, ele é mais rígido, então ele é comparado ao tecido ósseo. Aqui só está mostrando como que é a estrutura, né, o reforço de celulose que essas células possuem para dar essa resistência, né? São esquema mostrando a estrutura celular
que no nosso caso aqui não há tanto importância. O mais importante nesse caso é você saber a função de cada tecido. E eu tenho aqui os tecidos de condução de seiva, que nós já falamos bastante dele, de xilema e de floema. O xilema, ele leva a seiva bruta, ou seja, a água e os minerais que a planta capta da raiz, tá? Isso vai pelo centro da planta, e o floema, ele traz a seiva elaborada, que vai estar nutrindo toda a planta com a seiva orgânica que a planta fabricou através da fotossíntese. Aqui é só um esqueminha mostrando, né, a seiva bruta, ela sobe pelo xilema, faz a fotossíntese e ela desce nutrindo a planta, todas as partes da planta até chegar à raiz. Aqui é um corte dessa raiz, mostrando a estrutura, né, o câmbio, os vasos lenhosos, os vasos liberianos, que são o vaso do floema, o esclerênquima, o parênquima. É um corte que foi feito aqui dessa raiz, está mostrando como que fica. Aqui nós estamos vendo a água subindo pelo xilema, e ela pode haver troca do xilema para o floema, tanto também do floema para o xilema, né? Isso aqui é a seiva bruta, a seiva elaborada representada pelo verde aqui, e né, nessa seiva elaborada tem glicose, que é o alimento da planta que ela fabricou através da fotossíntese. São estrutura do xilema e do floema, né, que controla a subida e a descida de água na planta. Isso é só mostrando as estruturas microscópicas, né, ó, vaso do floema ou vaso liberiano, né, célula ou elemento do tubo crivado, que são estruturas de controle da distribuição dessa substância. Aqui esse é um experimento que um pesquisador fez, me parece que Marcelo Malpighi, eu sei que o nome dele é Malpighi, e esse experimento é conhecido como tubo de Malpighi. Se você cortar essa planta, cortar todo a casca e até o floema, tirar todo o floema aqui, essa planta ela vai morrer. E por que ela vai morrer? Muitas pessoas pensam que ela morre porque não tem como a água ir. Não, a água está indo pelo xilema, lá pelo centro da planta. O que ela morre porque essas raízes aqui embaixo não recebem a nutrição. Observa que se você fizer esse experimento numa árvore, você vai ver que aqui vai ficando cada vez mais grosso. Por quê? Os nutrientes vão descendo e vão acumulando tudo aqui, e vai engrossando aqui. E ele não consegue chegar para nutrir as raízes, consequentemente, a planta morre. Se eu fizer aqui neste galho, esse galho vai morrer ou não vai morrer? Eu quero que vocês pesquisem e respondam. Se eu fizer o anel de Malpighi no galho, não aqui, deixassem fazer aqui, fazer no galho, será que o galho morre? Se você entendeu a distribuição da seiva pelo xilema e floema, você é capaz de saber se vai morrer ou não. Então, elabora a sua hipótese aí, antes de você pesquisar nada. Você acha que morre ou não morre? Só explicando o caminho da seiva, né? Nesses vasos, sobe pelo xilema, desce pelo floema, há uma comunicação desses fluidos de um tecido para o outro. E aí os tecidos de preenchimento que nós havíamos falado. Os parênquima clorofiliano, é o que realiza a fotossíntese, onde está a clorofila. É o parênquima mais abundante, onde você viu verde na planta, você pode saber que é o parênquima clorofiliano. Parênquima amilífero, são reservas de amido, nós temos por exemplo, na batata, nos grãos de arroz, no grão de trigo, na mandioca, né, nas raízes tuberosas de uma forma geral.
são ricas em amido, são reserva energética das plantas. O parênquima aerífero, para armazenar ar, não para a sua respiração, mas para conseguir ficar mais leve e flutuar no ambiente aquático. Então, são plantas como a água-pés, que nós temos aqui, a Vitória Régia, plantas aquáticas precisam desse parênquima para ajudar ela a flutuar na água. O parênquima aquífero, ele armazena água para resistir os dias de dificuldade. Por exemplo, o cacto, ele armazena muita água, porque ele tem células especiais. E não só o cacto, mas todas as plantas xerófitas, né? Ou seja, plantas de clima seco, vai ter bastante desse parênquima aquífero para reserva de água para o período seco. Aí nós temos aqui as imagens, né? O parênquima amelífero, o parênquima aquífero, né, dos cactos, e o parênquima aeríferos, de bastante ar nas plantas aquáticas para que elas possam flutuar. Isso aqui é mostrando os grãos de amido, né? Isso é um preparo, são fotografias de tecidos que foram preparadas no microscópio, corada. Então, isso aqui são os grãos de amido que está representando aqui nessas estruturas esbranquiçadas. Meus queridos, eu fiz essa frase para que vocês pudessem memorizar a função dos tecidos. Então, grave esta frase, ó: cresci revestido, sustentando um preconceito condenado do secretário. Mas o que tem a ver essa frase com a função dos tecidos? Você vai entender, ó: cresci, tecido de crescimento. Revestido, tecido de revestimento. Sustentando, tecido de sustentação. Preconceito, tecido de preenchimento. Condenado, tecido de condução. Secretário, tecido de secreção. Então, cresci revestindo um preconceito danado do secretário. Grave essa frase e organize assim, que você vai lembrar a função de cada tecido das plantas, ok? Então, fica aí com vocês, eu vou postar questões de vestibular para nós resolvermos junto essas questões e fixar melhor esses conceitos. Um abraço para todos.